Muito bem, gente, já estamos ao vivo aí no nosso Instagram. Para você que está nesse momento chegando aí, um grande abraço, nosso muito obrigado. Papai do Céu sempre abençoe todos nós, né? Muita luz aí para você. E já desde já agradecendo a você que compartilha, que curte, que manda aí os nossos vídeos, né, para o mundo inteiro. Hoje, como está aqui na nossa tela interativa do Vaqueiro, iremos falar de um assunto muito importante, pertinente, onde a gente conta muito com o apoio da sociedade, né, também dos órgãos competentes, para que dê uma nova visibilidade ou algo que possam ser mais divulgado, mais aceitado, que é a questão da síndrome de Down. E amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e a gente vai bater um papo aqui sobre vários temas. Hoje, nessa noite aqui recebendo a minha amiga Ciene Santana. Ciene, bem-vinda aqui ao programa do Vaqueiro. Que alegria você estar aqui hoje com a gente, viu? Obrigada, boa noite, ouvintes. Boa noite, que é o Marcos. É um prazer estar aqui. Viu? Maravilha, e hoje estarei falando também com a convidada ilustre aqui hoje, a Ana Cristina, né? Ela que é cunhada, né, da nossa amiga Ciene e também com certeza é assistente social e mestre em educação. Já a gente vai bater um papo aqui também sobre alguns temas muito importantes e também hoje vocês vão ter o privilégio de conhecer ele aqui ao vivo, o nosso amigo Pepeu, o nosso blogueirinho, viu? Vai estar hoje aqui com a gente também, respondendo algumas perguntinhas. Ciene, eu fico muito feliz, né, em você ter procurado o Cleomarcos Lima para que a gente também trate desse assunto, que é um assunto muito importante, de conscientização das pessoas, né, algumas mães, né, quando eu falo mães, no caso mãe e pai, né, o casal quando recebe a notícia, ó, seu filho tem síndrome de Down, é como se fosse uma pena de morte, é como se fosse um castigo de Deus, e é tudo pelo contrário, né? As coisas quando Deus designa para alguém, é porque sabe que a gente é capaz de cuidar, de zelar, de dar o melhor, ou seja, Deus jamais vai dar uma batalha para aquele guerreiro que você é capaz de executar. Então você, além de mãe, além de amiga, de mulher, é uma pessoa também privilegiada por Deus, por ter uma pessoa assim na sua casa, uma criança tão especial, que é o nosso amigo Pepeu. Deus te abençoe e parabéns mesmo por ser uma mãe amorosa, viu? Obrigada, Cleomarcos. Obrigada, Cleomarcos. Então, eu sou a mãe de João Pedro, como muitos já conhecem, né? Eu descobri que João Pedro tinha síndrome de Down justamente praticamente na hora do parto, né? E daí eu recebi alta, né? Fiquei lá no quarto e foi um assistente social conversar comigo, psicóloga, né? Para me avisar, porque a pediatra dele, né? O médico exigiu, até na hora de fazer o parto, exigiu que fosse uma pediatra, né? Que já acompanhava ele muitos anos. E aí, o que foi que aconteceu? Na hora eu senti que tinha algo diferente, porque ela foi uma cesariana, ela tirou ele nas pressas, né, e saiu, e aí eu só vim ver meu filho à noite. Né, e eu achava estranho, porque via as mães com os filhos e eu não estava com o meu. Né, e daí minha irmã ficou comigo e quando foi à noite ele veio para o quarto. Quando ele veio para o quarto, eu achei ele diferente. Mas eu dizia, minha irmã, meu filho é tão pequenininho. Aí ela dizia, não, mas é assim mesmo. Só que, na verdade, a médica já tinha conversado com minha irmã e já tinha conversado também com o pai, né, que é doutor Gilvan. E aí ele entrou em choque, né, veio para casa e foi estudar o que era a síndrome de Down. Né? E eu fiquei lá, na verdade, sem saber o que era que estava acontecendo. Sabia que tinha algo estranho, mas... Né? E daí o que foi que aconteceu? Quando foi na quarta-feira que eu recebi alta, começou a vir psicólogo, assistente social, todo mundo conversando comigo. É porque seu filho, ele é diferente, o filho de... Aí foi falar do pessoal, né, que tem uma condição financeira melhor, que tem síndrome de Down, e tudo indica que seu filho tem síndrome de Down. Aí, na hora, eu confesso a vocês, eu entrei em pânico, porque eu fiz todos os exames e a primeira coisa que eu perguntei ao meu médico, por incrível que pareça, repare como Deus é tão bom, eu perguntei se meu filho tinha síndrome de Down. Olha. Foi. Na primeira consulta, ele disse, não tem, tudo normal. E aí, como toda mãe, né, faz e espera que seja tudo normal. Daí, ela falou comigo, a médica disse, olha, existe a probabilidade dele ter síndrome de Down. Né? É 99%. Mas eu ficava naquela esperança. Não, não é não. Essa médica não é? Vai fazer exame ainda, tudo. Não é. Na esperança de que não fosse.
Quando foi no outro, aí depois eu cheguei e disse, olha, eu não quero que ninguém venha mais aqui. Está tentando comparar meu filho com outras pessoas, entendeu? Se ele tem síndrome de Down, pronto, ele é meu filho. Perfeito. E daí eu fiz uma pergunta para a médica, né, na minha ignorância, porque a gente não espera, né? Eu perguntei à médica se era alguma coisa que eu tinha feito de errado na minha gestação. Veja o tamanho da ignorância. Aí ela falou, não, de jeito nenhum. A minha preocupação era saber se eu tinha feito alguma coisa errada que prejudicou ele. E aí, aí sim, eu ia me sentir culpada. Né? Mas ela disse, não, não é de jeito nenhum, você fez tudo correto. Sabe o que foi que eu fiz? Agradeci a Deus, entendeu? E, para mim, foi como se eu tivesse recebido uma bênção de Deus. Perfeito. Esperei só a hora de vir para casa. Minha irmã disse, Soiane, mas o exame vai para Minas? Né? Mas você não cria expectativa de que não é, não? Eu disse, não, eu já estou conformada. E daí, passou 30 dias, quando o exame chegou, já foi confirmado que ele tinha síndrome de Down. Daí, daquele momento, eu decidi que meu filho, dentro da minha própria casa e os próprios amigos que chegassem, né, que todo mundo olhava comigo com pena. Eu disse, olha, gente, a partir de hoje eu não quero que ninguém olhe para mim, nem para o meu filho com pena. Né? Foi uma bênção que Deus me deu. Então, se Deus me deu, eu vou cuidar, entendeu? E é uma caixinha de surpresa, na verdade. Certo? Fiquei muito feliz, né? O pai também, né, doutor Gilvan, na época, ele estudava muito sobre o assunto. E aí, o que foi que eu fiz? Eu decidi que eu não ia ser aquela mãe. Como eu era a mãe de primeira viagem, né, eu tinha muito medo de proteger, de que ele ficasse, né, tudo ali dependendo de mim. E aí, quando eu descobri que realmente ele tinha síndrome, foi aí que eu soltei João Pedro. Que às vezes até eu comento em casa, eu disse, eu acho que eu soltei demais. Né? Porque se você chegar na minha casa e outras pessoas que convivem com o Pepeu, ninguém trata ele como coitado, nem com isso. Entendeu? Com essa questão de dizer, porque ele tem síndrome de Down, é coitado, porque ele não vai fazer isso. Pepeu faz tudo. Entendeu? E aí comecei a fazer os tratamentos, né? João Pedro fez fisioterapia desde 1 ano e meio, certo? Tive a preocupação também já de colocar numa escola, porque como em casa a gente não tinha crianças, outras crianças, a pediatra me orientou que eu colocasse num hotelzinho. E assim eu fiz, coloquei no hotelzinho, que é na escola, até onde ele estuda hoje. Então, todas as crianças hoje, é a maior festa quando o Pepeu chega na escola. Pepeu, entendeu? Lógico que ele tem as limitações dele, mas João Pedro, ele pode chegar em qualquer lugar, como qualquer um. Certo? O que vai acontecer é que, às vezes, ele não vai conseguir no mesmo tempo que os outros. Certo, Cromar? Mas, está aí, meu filho, é uma caixinha de surpresa. Todo dia eu descubro uma inovação de João Pedro. Que legal, né? Relatos muito emocionantes, né? Eu fiquei aqui, tive que me segurar, né? Porque realmente só sabe o que é amor de mãe quando você não tem, né? Hoje eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito pobre, porque nem tenho pai, nem tenho mãe. A gente vê a preocupação da Ciene desde quando o Pepeu veio ao mundo, né? De cuidar, de amar, de dar o melhor, mas também não tirando o direito dele de ser criança, de enfrentar as adversidades da vida, de lutar pelos seus sonhos, né? Inclusive aqui nos bastidores eu perguntava o que é que ele queria ser quando crescer. A gente fala assim na questão de profissão, né? E ele já revelou para mim. Daqui a pouco, quando eu chamar ele um instantinho aqui, vocês vão acompanhar. Gente, até eu quero, né, aproveitar, estou com o meu novo Instagram Reserva, para também colocar a mão na consciência das pessoas das redes sociais, principalmente aos grandes, né, das redes sociais, que deveremos ter mais, né, amor ao próximo, saber que o Cleomar Lima vive, né, divulgando os artistas, que é essencial. Hoje você vê quantas crianças, quantas famílias, né, tomam aí a Ciene e também o Pepeu como exemplo, né? Então as redes sociais faz parte da vida das pessoas. Então eu acho que deveria ter leis, projetos para defender mais a gente que faz conteúdo das redes sociais. Hoje a gente é muito desprotegido, tudo que a gente faz, as pessoas vão lá, denunciam, criticam, falam que é algo ao contrário. Para você ter uma noção, gente, eu coloco conteúdo aos sábados com os artistas daqui, que é um projeto social que eu tenho de dar voz e mostrar os artistas aqui de Sergipe e além fronteiras para o mundo inteiro, sem cobrar nada. Eu boto um vídeo lá, tem 1000 pessoas que viu. Aí eu coloco aqui 2 gatos brincando,
5 milhões, 10 milhões de acessos. Então, gente, vamos valorizar mais o que é nosso, é divulgar a cultura, a gente está hoje aqui, né, lutando por melhorias, por direitos, por mais acolhimento para o pessoal que tem síndrome de Down, que não é brincadeira. A gente sabe, né, como é uma mãe, naquele momento ali, o desespero que ela passou. Ah, meu filho, como é que ele vai ser recepcionado nos locais, como coitado? Como é que vai ver meu filho? Não, os nossos filhos são todos iguais. E ela foi muito sábia e muito pertinente aqui nas colocações. Fiquei muito feliz, né, e não sabia do preparo que a Ciene tem, né, de falar, né, sobre o seu dia a dia, porque quando a gente vai falar de algo que a gente é especialista é bom, mas falar de família, falar daquilo que vem de dentro da gente, tem que estar com preparo. E o preparo dela já sabe que é o nosso bom Deus. Ciene, a gente sabe da luta, né, do empenho, da dedicação, até como você falou, que a primeira coisa foi logo botando na escola, porque você não tinha filho em casa, só ele. O primeiro filho, e foi abençoado, né, trazendo amor, trazendo alegria, porque se tem uma pessoa que todo mundo ama é o Pepeu. E uma das coisas, assim, eu não sei se o que eu vou falar agora eu falo com propriedade. O que eu mais senti no Pepeu é amor para com as pessoas. Você não vê, chegar perto de uma pessoa para ele não dar um abraço, ele não dá um beijo, ele não dá um afago nas pessoas, ou seja, né, ele trata as pessoas com muito carinho. Esse carinho, Ciene, vem da essência dele ou do criar dos pais que sempre ensinou a tratar as pessoas com amor e com carinho? Então, vem da essência dele, né, da própria essência, e também da criação em casa, né, porque a gente orienta, né, procura dar educação. Olha, Pepeu, quando você chegar nos lugares, você tem que dar bom dia, boa noite, boa tarde, falar com as pessoas. E aí ele já tem todo esse, né, esse amor que ele sente por as pessoas. E aí já vem de casa, já vem de berço, já né? vem de berço, né? E vem de casa também, né? Ele é muito orientado. De vez em quando tem as teimazinhas dele, né? Tudo, mas toda criança é assim, toda né? Criança é assim. A gente com 30, 40 anos é um pouco teimoso, imagina as crianças, né? Sempre vai ter um pouco da teimosia. Eu ia falar uma outra coisa também, que quando eu cheguei com ele, né, recém-nascido, em casa, aí todo mundo, na curiosidade de saber, né? Mas olhando com aquele olhinho triste. E aí eu comecei a receber umas garrafadas em casa. Né? Para que essas garrafadas? Essas garrafadas para dar a ele, para curar a doença que ele tinha. Entendeu? Olha, que preconceito do povo, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Eu recebi, eu acho que umas 5 garrafadas. Aí até minha irmã disse, não pode não, tem que conversar. Eu chego assim, meu filho, veja bem, se alguém sai do interior e vem trazer uma garrafada para o meu filho, é porque ele quer meu bem. Essa pessoa quer meu bem, quer o meu bem, o bem do meu filho. Não é verdade, Marcos? Então não tem por que eu brigar com aquela pessoa. São pessoas que não têm conhecimento, mas porém que é o meu bem e o bem do meu filho. Eu agradecia a garrafada, guardava lá. Eu sabia que não ia resolver, né? Mas está tudo certo, tranquilo. Perfeito, viu? Parabéns. Entendeu? Então isso chama-se segurança naquilo que está fazendo. Estou aqui muito encantado, né, com a sabedoria da Ciene. Porque tem pessoas que não ia adiantar eu explicar aquilo que não ia entender. Então eu guardei a garrafada, agradeci, né? Serviu para outras coisas, mas para Pepeu não. O cara falou assim que na vida, muitas das vezes, mesmo a gente sabendo que estamos corretos, mas se a pessoa não dá o braço a torcer, a gente faz o quê? Dá a razão à pessoa e fica com a paz. Isso. A nossa paz é a melhor coisa. Porque quem veio trazer não veio com má intenção. Exato. A intenção era o quê? Era me fazer o bem e fazer o bem ao meu filho, né? Porque Exatamente. não tinha um conhecimento. Não serviu para isso, mas serviu para outras coisas. Serviu para outras De vez em coisas. quando o pessoal dá uma garrafada aqui, eu fico viçoso, aí fico bom, sabe? Gente, eu quero já pedir para você que está assistindo a gente curtir, compartilhar. A partir de amanhã também estará no meu canal aí do YouTube, toda essa entrevista, e também no meu outro Instagram, @CleoMarcosLima. Aqui estamos no Instagram Reserva, porque eu fui contemplado com 1 ano de suspensão de live lá no meu outro Instagram, mas tudo passa, né? Eu sei que hoje, quando eu já fui liberado para fazer os collabs, foi como se fosse uma liberdade que eu já comecei a ganhar. Então, para você que tem tudo certinho com as suas redes sociais, sempre cuide, sempre zele, porque pense numa coisa ruim, é você tentar fazer uma coisa e não conseguir nas redes sociais. Ciene, outro tema muito importante, um dia eu vou te levar lá no meu outro programa, para você falar um pouco de política, viu? Porque tá com Ciene e não falar um pouco de política, filha de Derninho, irmã de Jário, eu sei que muitas das vezes a gente não quer, mas a política faz parte da nossa vida. Em tudo que a gente vive em sociedade tem política. Então a gente um dia, vou fazer questão de, sei lá, um dia conversar com a gente. A gente já entrou tão afobado no tema, porque é um tema que eu sou iniciante, que é falar sobre síndrome de Down, e até eu falava com o Elton, né, que é o
superintendente aqui da SMTT de Glória, também tem um filho que tem síndrome de Down. Davizinho, um beijo para ele, está assistindo a gente. E eu fico muito encantado, né, com isso. Até essa semana, salvo engano, sábado, vai ter uma corrida das crianças com síndrome de Down. Vai ser algo maravilhoso. Inclusive, eu pedi o cartaz, a gente findou não se comunicando mais. Inclusive, nós temos um grupo, né, das mães do T21, entendeu? Que de vez em quando a gente se reúne. Inclusive, era até para se reunir mais vezes, mas devido às atribulações de cada um, né, do corre-corre. Aqui em Glória, por alto assim, tem... De vez em quando a gente está se reunindo. Vocês têm um grupo, são em quantas pessoas mais ou menos assim aqui em Glória? Vocês têm já esse grupo que está iniciando, eu sei que vai crescer mais, questão da união de vocês. Umas 20 né? pessoas. Olha, 20, né? Com mais um vai ficar 21, já dá, né? Que é a questão do 21. Siene, voltando agora aqui para um tema muito importante, né? Que a gente sabe que a gente vai falar aqui coisas do dia a dia. Eu daqui a pouco vou estar com a Ana Cristina aqui falando um pouco sobre a parte teórica, mas é bem pouco, porque eu gosto mais de falar da parte da prática, como é o dia a dia. Conta um pouco do Pepeu com a questão, como é que ele administra as percas da vida, né? Porque quem não lembra do Pepeu, mais o Gilvan, quem não lembra do Pepeu, mais o avô, né? Mais o Derninho, que Derninho é o xodó de todos nós de Glória, com aquela bicicleta, com aquele carisma dele. Como é que foi a aceitação do Pepeu com as perdas da vida? Na verdade, Marcos, é um assunto meio complicado, porque às vezes eu acho que ele entendeu, outras vezes não. Às vezes eu me pego, ele perguntando, quando é que você vai buscar meu pai no hospital? Entendi. Quando é que você vai buscar meu avô no hospital? Não é? Mas é difícil. Às vezes ele chora, pergunta para o pai, e fica querendo que eu dê conta. Não é? Cadê papai, cadê vovô? E aí eu vou conversando com ele, vou explicando, está no céu. Não é? Tá vendo, estrelinha, vovô virou estrelinha, papai virou estrelinha, aí passa um tempo, aí ele volta, faz a mesma pergunta, você vai buscar vovô quando? Né? E por que está no céu? São essas perguntas que, na cabecinha dele, eu acho que ele não entendeu direito ainda o que aconteceu. Ele está com quantos anos, Pepeu? 12 anos. Ainda está em formação também, né? Isso, inclusive, Siene, uma história puxa a outra, tem mais ou menos... Até porque a idade cognitiva dele, né, é menos... Para você ter uma noção, um assunto puxa o outro, eu essa semana estava recordando uma coisa que na minha mente também já estava tão certo, como se fala, a água quando está abunzada, ela vai e fica cristalina, né? Que a lama desceu, era com a partida da minha mãe. E essa semana eu lembrando, meu Deus, que saudade dela. Então, as pessoas nunca morrem, né? A matéria da gente vai embora, mas o espírito continua vivo com a gente. E quando chega nesse tempo, é como se a gente tivesse uma ligação maior das partes espirituais, as pessoas que se aproximam da gente, queira que a gente nunca morra, né? E eu digo todo dia, a matéria tem até uma durabilidade, mas o espírito é igual ao amor de mãe, é imortal. Se ele falando em amor de mãe, a gente já entrou no tema já abrupto, né, assim, mas eu queria já de antemão também te parabenizar pelo Dia da Mulher, que foi agora dia 8 de março, né? Eu quero que essa data, claro, tem uma data simbólica, porém, é os 365 dias celebrados para todas as mulheres. A gente tem o Dia da Mulher, como tem o Dia da Mãe, como tem o Dia do Pai, como tem o Dia do Natal, uma data para que a gente simbolize todo o feito que a mulher tem, mas a gente parabeniza as mulheres perante os 365 dias, inclusive até hoje, né, já passou um pouco da data, mas eu quero aqui, em nome de todos os meus seguidores, da minha família, que é composta aqui a minha casa por 4 mulheres, então a Casa das Mulheres, eu quero também parabenizar você e todas as mulheres do nosso Brasil. Viu? Obrigada, Marcos. E quero desejar também, né, para todas as mulheres de Nossa Senhora da Glória e do Brasil, né? Somos mulheres fortes. Verdade. Né? Cada uma com sua história. Isso. Né? Sim, na questão de esportes, ele pratica algum esporte? Pratica. O que é que ele mais gosta de praticar? Conta um pouco aí sobre ele faz karatê e agora está me pedindo para jogar bola. Não é? Gosta de andar de bicicleta, mas o esporte hoje que ele pratica mesmo é o karatê. Ele gosta. Que legal, né? Então... É um dançarino, né? Oi, o dançarino número 1. É porque eu não posto, não deixo ele postar as danças, né, Pepeu? Pepeu gosta de dançar, é verdade. Sim, na questão das redes sociais. Quem queira aí seguir o Pepeu, como é que faz para seguir ele nas redes sociais? Lembrando que o Pepeu, ele é o personagem do canal lá dele, do Instagram dele. Porém, tem pessoas de maiores que moderam o que ele posta, o que vai colocar, entendeu? Não é uma criança que está lá fazendo conteúdos e colocando coisas aleatoriamente, não. Tem todo um profissionalismo, tem a mãe,
tem a tia, tem as pessoas ali da família que sempre estão acompanhando ali o dia a dia do Pepeu, né? Conta um Isso. pouco aí sobre o Pepeu também das redes sociais, que é o maior sucesso, viu? Tem. Quando ele pega o celular, é porque eu não deixo ele postar, né? Ele pega aquela avó dele, que é uma bênção, né? Para dançar, entendeu? E dança, ele quer falar, é porque a gente tem que ter cuidado, né, com as redes sociais. É bom, é um canal bom, mas assim, você tem que ter cuidado no que se posta, né? Porque como ele ainda não tem muito traquejo, né, em mexer com o Instagram, eu fico com medo de deixar. Mas se deixar, ele daqui a pouco está fazendo vídeo, postando, falando dos seguidores, entendeu? Mas a gente sempre acompanha, eu tenho esse cuidado, sabe? Uma pergunta que eu sei que muitos fazem para você, e perguntar não ofende, aqui a gente está tratando de assunto do dia a dia. O Pepeu, ele tem autonomia de ir para a escola, ele ainda está novo, né? Mas ali na padaria, comprar alguma coisa, como é que é o Pepeu, você deixando de fazer as obrigações de criança? Como é que funciona lá o dia a dia? Pepeu vai para a escola, né, mas ele vai acompanhado, eu não deixo ele ir para a escola ainda sozinho. Mas se deixar, ele vai. Ele conhece Nossa Senhora da Glória todo, e o povo. E hoje ele vai na padaria, vai comprar o açaí dele. Ele é totalmente independente. Se precisar ir no restaurante, ele vai. Ele pede as coisas dele, ele vai no supermercado. Entendeu? Só que assim, a gente fica de longe, né? Eu solto, mas eu olho. Né? Sempre olhar tem de alguém mãe, por né? perto, né? O olhar de mãe protetor demais. Às vezes a gente está ali em torno à casa, aí o pessoal diz, encontrei Pepeu na padaria. Ele estava sozinho, aí às vezes vem trazer, diz, eu estava olhando ali na esquina. Né? Sempre tem alguém. Porque, na verdade, Cléo Marcos, eu tenho muito medo da maldade do mundo. Entendeu? Não é todo mundo, né? Não são todas as pessoas, mas é uma pessoa inocente. E aí qualquer pessoa que pega na rua leva. Entendeu? Interessante, então, a gente né? tem que ter muito cuidado. Tem que ter... Apesar dele conhecer todo mundo, ele conhece a cidade, né? Pode mandar, soltar ele aqui em Glória, vai em tal lugar que ele diz. Né? Mas eu tenho muito medo. Aí você vê, em Aracaju, ele chega em Aracaju, eu levei minha mãe com ele para o médico. E aí ele era numa clínica e minha mãe em outra. Quando eu desci do carro, eu fiquei procurando a clínica. Ele olhou assim para mim e disse, mamãe, tá broca, é? Olha a clínica de vovó ali. Entendeu? Tem uma memória incrível. Ele está aqui com a gente. Ele tem uma memória incrível. Até também eu vou abordar, quando eu vou falar lá com a Ana Cristina sobre isso, mas eu vou fazer primeiro com você, que está aqui sentado na poltrona do vaqueiro. A questão das dificuldades. Porque, como você mesmo falou, ele vai, mas você sempre tem que estar ali, né, inspecionando, fiscalizando, sempre como se fala, cara, de bituca no que ele está fazendo. Sim. Então, a mãe que além de estar no seu trabalho, você é professora, né? Não, eu okay? sou contadora e bacharel em Direito. Como está lá no seu trabalho, escritório. Ainda tem o seu serviço da sua casa, tomar conta de sua casa, do seu trabalho, e ainda tem que ter forças para estar nesse suporte com o Pepeu. Existe algum auxílio, algo que venha para o Pepeu, para que você tenha um suporte? Porque assim, você tem que estar com alguém ao seu lado, para te dar um suporte. É nesse momento que a gente fala, o Pepeu é assistido também? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Eu digo, eu tenho que me virar nos 30, né? Nos 30, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta de Pepeu, tenho que programar a agenda de Pepeu. No domingo eu já programo tudo, porque a semana toda ele tem atividade, entendeu? Que ele faz as terapias dele, tem escola, tem banca. E eu tenho um suporte muito grande da minha família. Certo? E assim... Eu sempre digo, o que seria de mim se não fosse tio Silvio e tia Ana? Não é que os outros não cuidem dele, cuida também. Mas, assim, eles sempre estão ali, entendeu? Tem mais tempo, na verdade, de ficar com eles. Então, eu agradeço todo dia a Deus pela vida da tia Ana dele, que é madrinha, certo? E do meu irmão mais novo, que é tio Silvio, que ele é apaixonado por esse tio. Então, eu tenho um suporte muito grande da minha família. Eu acho que sem minha família eu não conseguiria. Então, mas nesse momento que... os desafios são muito grandes. E ele se viu como uma mola propulsora de junção de vocês, né? De união. Sim, né? Sim, então, sim. Tem horas que Deus nos dá um presente que a gente não entende naquele momento, mas que lá na frente a gente vai entender. Inclusive, eu estava hoje falando lá na emissora que um rapaz, ele pegava um transporte, uma condução de uma cidade para outra, e ele acordou um pouco tarde, e faltava quase que 10 minutos para que o trem saísse, e ele saiu desesperado. Quando chegou no sinal, ele a pé, tinha uma senhorinha tentando passar de um lado da rua para outro, e ela pediu uma ajuda a ele. Aí ele, eita, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí foi lá, ajudou a senhorinha, meio que apressado. Quando chegou lá na estação,
o trem já tinha saído. Ele botou a mão na cabeça, meu Deus, para que eu fui ajudar aquela senhorinha? Jesus, perdi minha condução. Com 10 minutos chegou outra condução e ele saiu naquele trem. Quando ele está no trem, recebe a notícia. O trem de 11 horas, de 8 horas, saiu do trilho, descarrilhou e morreu todo mundo. Ele se ajoelhou, botou uma mão na cabeça e disse, obrigado Deus e me perdoe pelas minhas falhas, pelas minhas omissões, que o ser humano é assim. Quando acontece algo negativo, que lá na frente acontece algo positivo, ele se ajoelha e diz, obrigado Jesus. Mas o Deus que a gente serve, ele vê algo que a gente não consegue ver. A gente vê o agora, mas o amanhã, daqui a 15 dias, daqui a 20 anos, Deus já está vendo tudo, já está tudo projetado. Bem assim, é quando Deus coloca um anjo desse em nossa vida, né, uma criança com síndrome de Down, é porque sabe que aquela criança vem para a terra para abençoar a família, para que a gente sirva de exemplos. Hoje aqui é uma lição gigante para quem está assistindo a gente, na conscientização, no aceitar. Eu via aproximadamente há uns 15 anos atrás, uma pessoa que, fulano tal tem síndrome de Down, era tratado com indiferença, era tratado, eu ficava pasmo, porque as pessoas escondiam, Sim. como se fosse um estorvo, uma Mas, coisa, até hoje, viu? né? Então, Tem é por mães isso que eu não quero aceitam. hoje desmistificar alguns temas aqui, que a gente tem que agradecer a Deus, por Deus nos mostrar e a gente ser uma vitrine. Você hoje está sendo uma vitrine aqui, Ciene, de conscientização para muitos pais, muitas mães, que muitas das vezes, né, destrata os filhos, humilha, a população também aceita mais. Então quero que Deus te abençoe sempre, você continue com esse coração assim, generoso, amoroso, e mostrando que o Pepeu é um sonho, é uma vitória do povo de Glória. Quando eu vejo na internet, esse menino me representa, então parabéns, que bom. e que Deus te abençoe sempre, viu? Eu já estou aqui quase no final do bate-papo com Ciene, olhando naquela câmera ali, você como mãe, mulher, amiga, companheira, atualmente qual é o seu maior sonho? Todos nós temos um sonho, né? Sim. Qual é o seu sonho? Ô, Cléo, isso aqui é uma coisa que eu sonho muito, que eu almejo muito. Ou o seu sonho já foi realizado? Que eu também não sei, né? O que é que passa em sua mente quando se fala de sonho? Nesse momento é um pouco complicado, porque com a perda do meu esposo, a gente tinha todo um sonho, né? E aí fica um pouco meio que travado. Mas hoje eu digo, o sonho para mim é o quê? É eu ter saúde e ver meu filho, entendeu? Em paz, ter saúde, poder cuidar do meu filho e ajudar outras mães também que tenham filho com síndrome de Down. E que você, às vezes, encontra mães desesperadas, né? Que às vezes não quer nem chegar perto do filho. Eu já vi isso, entendeu? E eu chegar e dizer, ame seu filho. Poste foto com seu filho. Se Deus lhe deu o seu filho, é porque você é uma bênção e você pode. Você recebeu uma bênção de Deus. E eu agradeço todo dia e eu digo, meu Deus, o que seria de mim se não fosse Pepeu? E vou lhe dizer uma coisa, Cleomar, se eu ainda fosse ter filho, que viesse 2, 3 filhos com síndrome de Down. Que relato, né? Tá vendo? O que é o amor de mãe? Então, que com essas palavras, né? Deus concedeu um, e um que veio com síndrome de Down. Que viesse mais, para a gente mostrar que amor vai se construindo com o passar do tempo cada vez mais, né, Ciene? Essa diferença que as pessoas falam que é diferente, isso está na mente da gente. Isso é visto como a gente enxerga, né? Se você vai enxergar que ele é uma pessoa que vai ficar ali no canto, que não vai estudar, não vai poder fazer terapia, não vai poder fazer isso, ele vai ficar lá no canto. Ele é organizado nos estudos, Mais ou menos, né, com Pepeu? dinheiro, quando ele pega o dinheirinho dele, ele... Organiza, ele dá logo a mamãe. Pra guardar? Para Muito guardar, bem. para comprar açaí. Tô gostando de ver. Quem gosta de açaí, Então é organizado, então tá bom. Ciene, eu quero agradecer aqui já a sua vinda aqui ao nosso programa, coisa muito breve, dia de semana aqui, o pessoal quer também dormir cedo. Ainda vou conversar com a Ana Cristina, também pegar aqui uma boa noite também do Pepeu. Eu quero que você deixe aí uma mensagem para todos os internautas e principalmente para as pessoas que têm filhos com síndrome de Down. Qual mensagem você deixa aí? Mães que tenham seus filhos com síndrome de Down, pegue seus filhos, abrace e amem como se fosse o último dia. Porque você é um ser iluminado quando você recebe uma criança especial com síndrome de Down. Porque essas crianças, eles têm todo o amor do mundo para dar a gente. E eu costumava, né, falar que
Eu gostava muito, quando eu pegava uma criança, eu beijava, eu abraçava muito. E criança geralmente não gosta, né, de você estar abraçando e apertando. E Pepeu é tudo isso. Geralmente, todas as crianças que têm síndrome de Down, elas têm essa característica de ser carinhosas. Então, mães, né, aproveite seu filho. E desejo uma boa sorte a todas. E é uma pena que nem todas as mães que têm filhos, né, especial com síndrome de Down, seja autista, não têm condições, né, as condições devidas de, às vezes, dar um tratamento melhor para o seu filho. Né? Mas Deus é bom o tempo todo e Ele sempre foi bom comigo em ter dado meu filho, João Pedro. Que legal, que relato da mãe, né? Ó, esse é o primeiro episódio de você vir falar sobre mães atípicas. Eu quero que você volte mais vezes, não só aqui, mas eu quero lhe reconvidar um dia para você também lá no programa do Vaqueiro, lá nas redes sociais também, no meu boteco, tá bom? Vou sim. Muito obrigado, Ciene. Obrigada, Vamos viu? convidar agora aqui, para trocar aqui de local, vamos convidar aqui para entrar no nosso estúdio, a nossa amiga aí, a Ana Cristina, né, para falar um pouquinho aí sobre o Pepeu no dia a dia e também falar um pouco aí da parte teórica, né, também a gente vai falar um pouco como acontecem as coisas do nosso dia a dia. Ana Cristina, que está chegando aqui, ela que eu já fiquei aqui, né, que locutor é bicho curioso, viu? Ela que vem de longe, lá do Pernambuco, rapaz, de Floresta, né, Floresta lá Pernambuco, ela que tem como formação aí, ela que é assistente social e também mestre em educação. Estou muito feliz, né, em você também ter aceito o convite quero até te falar aqui pessoalmente, porque conhecemos as pessoas na sua essência. Quando estamos na frente, todo mundo fala de bem. E o que eu achei mais interessante em Ciene, que quando a gente conversava nas redes sociais, ela falou: Cléo, chame a Ana Cristina também, porque ela vai saber falar mais do Pepeu do que próprio eu. Então, isso é muito interessante a gente saber que as pessoas nos amam, tanto na nossa presença quanto na nossa ausência. Eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui na noite de hoje, porque a Ciene falou maravilhas da sua pessoa. Então, bem-vinda também ao programa do Vaqueiro. Boa noite, Cléo Marques. Boa noite a todos que estão aqui no canal do Vaqueiro com a gente. Eu quero agradecer a minha cunhada pelo carinho que ela tem para comigo, e esse carinho é muito recíproco. Né? Pepeu, para mim, é o filho que eu também não tive, né? Mas, graças a Deus, ele foi me dado como afilhado, e isso supre qualquer coisa que possa existir, Cléo Marques. E, de antemão, quero agradecer o espaço, a sua disponibilidade e, principalmente, o seu aspecto de acessibilidade e inclusão, porque quando a gente discute sobre síndrome de Down, nós também estamos falando sobre inclusão. Quebrar barreiras, quebrar estereótipos faz parte do acesso. E esse acesso só se tem com pessoas que nos deem a oportunidade, e você é uma dessas. Fico feliz, né, pelas palavras, inclusive a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre a síndrome de Down. Quando se fala de síndrome de Down, é igual a gente falava com Ciene aqui no instante, que ela deu uma aula para a gente do que é ser mãe, né? Porque tem horas que Deus nos dá um presente e a gente a princípio fica ali sabendo, até algumas vezes, né, dizendo: Deus, o porquê disso? E Deus já sabe lá na frente tudo o que Ele está preparando para você. Então, a gente que tem um filho ou uma filha com síndrome de Down, é mais um presente que Deus deu, né, para, como ela mesmo falou aqui, que quem tem filho assim é amoroso, quer abraçar, quer que cheire, então isso é diferente. Agora, falando, Ana Cristina, na questão da síndrome de Down e a questão da visibilidade dos órgãos competentes, eu acho que a gente está no século XXI, onde as redes sociais hoje dominam quase que tudo. Chegou o momento também dos órgãos competentes também vestir a camisa e dar mais uma visibilidade, dar mais acessibilidade, dar mais suporte, porque realmente a gente vê as lutas, como a gente falava aqui, a Ciene falou: o que seria de mim se não fosse minha família, não fosse a Ana Cristina, o que seria de mim? E quando se fala assim no contexto geral, como é que você enxerga a questão de suporte? Está indo bem, está precisando de mais um suporte? Como é que você explica para a gente esse tema? Cléo Marcos, a gente até tinha falado sobre isso nos bastidores, e esse ano a campanha sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down trata exatamente sobre a questão desse suporte. Como as instituições públicas, as instituições privadas, como a comunidade e a sociedade de forma geral têm tratado essa questão da inclusão. Porque quando a gente fala inclusão não é só a criança estar na escola, inclusão não é só a criança ter acesso à saúde. Inclusão é a criança ela ter o direito de existir. E esse direito de existir, né, das pessoas com síndrome de Down, das pessoas
com o cromossomo T21, ele é muito recente se a gente for falar de liberdade civil aqui no Brasil. Porque a lei do PCD, que é a Lei para Pessoas com Deficiências, ela foi instituída só em 2015. Se a gente for ver na parte teórica, né, de estudo de pesquisa, a síndrome de Down ela é estudada desde 1866. Então, olha o tempo que a gente demorou para reconhecer. E aí vem essas questões do tabu que você falou, dos aspectos históricos culturais, da dificuldade da inclusão, do entender como no passado eram vistos os mongoloides, né, as pessoas com deficiência mental. Então, esse tabu ele está sendo desmistificado há muito pouco tempo. Em 2006, um órgão internacional conhecido como Síndrome de Down International, ele vai instituir o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é o dia 21 de março, que é uma referência exata aos 21 cromossomos, né, ao T21. Então, no Brasil, o reconhecimento desse Dia Internacional só vai acontecer em 2012. Então, quando a gente fala, né, de direitos, de minorias aqui no Brasil e de inclusão, de acesso à inclusão, a gente está falando de coisas que caminham muito lento. Porque, na agenda do governo, prioridades são questões estruturais. É fazer grandes obras de construção. Ninguém está preocupado com inclusão. Inclusão não dá visibilidade. Inclusão, muitas vezes, não dá voto. Então, essa discussão é algo muito recente, mas é algo necessário, é pertinente. Por isso que eu comecei te agradecendo pelo espaço. Porque hoje o suporte que a gente tem nos municípios, e eu vou falar exatamente dos municípios sergipanos, que é onde eu estou vivenciando, é muito pequeno. A gente tem dificuldade de ter acesso a terapias que a gente sabe que são necessárias para o desenvolvimento, tanto para a criança com síndrome de Down, quanto para outras crianças com outros tipos de deficiência. Os centros de apoio estão sendo criados há muito pouco tempo. Eu acho que é questão de 3, 4 anos atrás. Esses centros de apoio com algumas terapias são centros pequenos, que não têm profissionais suficientes, que não têm o suporte suficiente, não têm material físico que venha atender às demandas, tanto das famílias, porque quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, a gente não fala só da pessoa, a gente tem que entender que existe um contexto por trás, que é a família. A gente vem falar de mães atípicas ou de famílias atípicas muito recentemente. É algo muito recente. Então, se a gente for falar de estrutura, a lei de 2015 ela ainda não foi totalmente instituída. A gente traz alguns pedaços dessa lei que têm sido colocados, que têm sido discutidos, mas a eficiência do trabalho e a eficiência das políticas públicas para as pessoas com deficiência ainda é muito lenta no nosso país. Que aula, né? Tá vendo? Na parte teórica, a gente está aqui na instante aqui do dia a dia, né? Mas é muito importante a gente estar com pessoas esclarecidas, né? Falando a coisa como realmente é. Ana Cristina, eu estou vendo aqui que vocês não vão jogar bola, mas estão com as meias bonitas, né? O que é que as meias simbolizam na questão aí da síndrome de Down? Está aqui a Ciene, está aqui o Pepeu, está você aí com as meias. Mostra a Isabela aí, pronto, muito bem. O pessoal que está em casa também assistindo, ó, levanta os pés, Pepeu, o pessoal vê. Aí, Pepeu, todo mundo aí com as meias. O que é que as meias simbolizam aí nessa empleitada da síndrome de Down? Cléo Marques, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque as meias elas têm uma representatividade imensa. Porque elas representam exatamente o formato do cromossomo 21 que determina a síndrome de Down. Então, esse órgão internacional da síndrome de Down, que eu falei anteriormente, por esse formato, eles trazem como símbolo do Dia Internacional as meias. E aí a ideia das meias serem diferentes é para entender dessa diferença, mas com um patamar de igualdade, de inclusão. É na perspectiva de entender que a criança ou adulto, né, com síndrome de Down, ele tem a capacidade, sim, de trabalhar, ele tem a capacidade de aprender a ler, como o Pepeu. Pepeu, hoje, ele já está alfabetizado,
né? Ele não é um leitor nato, lógico. Ainda é um processo, ele ainda está processo, mas João Pedro já lê, João Pedro já conta, né? Então, a gente precisa entender que eles têm esse espaço, que eles conseguem, como Ciane falou muito bem na fala dela, que eles conseguem ter essa emancipação para a vida, e não a dependência, como era outrora visto, entendido. Então, essa campanha, ela vem, de fato, desmistificar e quebrar muitas barreiras, principalmente as barreiras do entendimento, porque muitas pessoas têm a síndrome de Down como uma doença mental. E a síndrome de Down, ela não é uma doença mental. Ela traz um déficit intelectual para a criança que tem a síndrome. Todavia, ela traz algumas características físicas que são bem interessantes, que é a característica da cabecinha pequena, do nariz miudinho, dos olhinhos puxadinhos, das mãozinhas pequenas, do pezinho pequenininho com o dedinho pequeno, mas tudo isso não é uma coisa que vai impedir essa criança de ter uma vida normal, de pegar um ônibus, de ir para o trabalho, de ir para a escola, de casar, de namorar, de ter filhos, nada disso impede. E esse é o misticismo necessário que a gente precisa romper para essa inclusão de fato. Verdade, ela tocou no assunto aqui. Aí Pepeu ficou alegre, vai casar e eu para Messinho já começou a brilhar, mas Pepeu não tem jeito. Viu? Ô, Ana Cristina, um tema muito importante, inclusive, né, a gente estava falando de inclusão, e eu acho que chegou a hora também, principalmente aqui na nossa região. Eu acompanho muito a síndrome de Down nas redes sociais, pessoal em São Paulo, pessoal no Rio de Janeiro, pessoal em Brasília, né, e outros países também, né, onde eu vejo lá casamentos das pessoas com síndrome de Down, vejo pessoas trabalhando com síndrome de Down. Ainda aqui nessa região, eu não vi ainda alguém trabalhando em uma repartição que tenha a questão da síndrome de Down. Chegou também a hora da gente incluir as pessoas também, né? Como é que você enxerga também essa questão da inclusão no trabalho, no dia a dia dessas pessoas? Então, Cleomarcos, essa também é uma outra barreira que a gente ainda está vencendo. A lei de 2015, que eu falei do PCD, ela trata exatamente sobre isso, sobre o acesso ao trabalho para as pessoas com deficiência. E nesse quadro estão as crianças com trimossomia 21. E o que é que acontece? A gente até pode encontrar, eu lembro que havia uma moça no Nunes Peixoto, ou era na farmácia, numa farmácia aqui em Glória, que ela trabalhava. Né? Mas eu a vi muito pouco tempo nesse espaço de trabalho. E se você me perguntar, aqui no estado de Sergipe, diante, né, dos processos que eu conheço, do meu vai e vem, eu desconheço ter visto outra pessoa com síndrome de Down trabalhando. Então, quando a gente fala dessa lei, infelizmente, a maioria das empresas, né, elas restringem a um limite de vagas. E aí, muitas vezes, por a pessoa com síndrome de Down ter a deficiência intelectual, elas ficam de fora. Elas não são vistas como capazes. Não há esse processo de inclusão. Essas vagas ficam muito mais acessíveis para outras pessoas que tenham outros tipos de deficiência, mas que não seja essa deficiência intelectual. Então, como você bem falou, temos hoje artistas internacionais e nacionais. Temos filmes nacionais feitos só por artistas com síndrome de Down. Nós temos atletas com síndrome de Down. No entanto, o que a gente percebe é que a promoção disso, ou muitas vezes o patrocínio para isso, ele não acontece por desconfiança da capacidade. Interessante, viu? Tema muito importante, viu? Ana Cristina, perdoa a minha ignorância, mas eu gosto de fazer muita pergunta assim do dia a dia, que eu sei que tem pessoas que estão louquinhos para fazer essa pergunta, agora tem pessoas que têm uma vergonha, um bloqueio de perguntar. E o papel do jornalista é perguntar. Agora a gente pergunta de um jeito que não vá deixar a pessoa triste, deprimida, ou até mesmo encabulada, como fala no popular. Suponhamos que
uma pessoa, um casal que tem a síndrome de Down, eles casem. Filhos, a ciência falando, os filhos vão nascer com síndrome de Down ou é outro pato? Como é que a ciência explica essa questão de um casal de síndrome de Down? Os filhos vão nascer com síndrome de Down ou não? Então, Cléo Marcos, essa resposta científica eu não posso e nem tenho como te dar. Né? Como você falou, uma resposta científica. Né? Mas, se você, a gente conhece vários casos de pessoas com síndrome de Down que tiveram filhos e os filhos nasceram sem nenhuma deficiência. Né? Mas, de fato, assim, cientificamente, eu não sei te dizer. Mas era um tema até interessante, depois eu vou até procurar alguém especialista para saber, né, o que a medicina explica, porque suponhamos que na família de Ciene, ninguém nunca teve síndrome de Down, nunca nasceu, ninguém é o primeiro, né, que nasceu. Então, como foi o primeiro que nasceu, também se ele arrumar uma namorada e futuramente uma esposa que venha ter um filho, também pode os filhos virem sem síndrome de Down. São coisas que acontecem, né? Eu costumo falar que é igual um meteoro quando cai no lugar. E é coisas de bênção. O Pepeu caiu, foi um meteoro que veio com diamante, com ouro, foi uma coisa boa que veio para a Terra. Então, eu entendi a resposta dela, que cientificamente ela não tem como dar resposta, mas ela deu uma resposta meio que pessoal, né, do dia a dia do conhecimento. Agora, Ana Cristina, saindo um pouco desse campo aí profissional, vamos para a parte pessoal. Como é o dia a dia seu com o Pepeu? Conta para mim aí. Então, o meu dia a dia com o João Pedro, ele é muito tranquilo. João Pedro, assim, desde pequenininho, né, a gente tem uma relação muito boa. E algumas pessoas podem dizer, João Pedro às vezes teima, João Pedro às vezes é uma criança muito espivitada. Mas comigo não, João Pedro é uma criança extremamente calma, carinhosa, atenciosa, tem os horários de estudo. A gente vai lá estudar, vamos buscar. Ele está na semana de prova essa semana, né? Está querendo ir para a escola só com estojo, porque ele está querendo ser adolescente já. Mas, assim, é uma criança muito tranquila no dia a dia para comigo. Né? Eu só posso falar da convivência comigo, Cléo Marcos. Então, assim, é uma criança participativa, esperta, sempre viaja comigo e com meu esposo. A gente viaja juntos, ele vai para a casa dos meus pais. Se a gente vai... Tem outro lugar que ele gosta muito, que é ali em Alagoas, a casa até de uma amiga minha, Divaninha, psicóloga daqui de Glória, que eles moram lá na praia de Feliz Deserto, e ele ama. É um lugar que ele ama, e ele vai... E todo mundo gosta de Pepeu, e todo mundo quer receber Pepeu, e todo mundo está com saudade de Pepeu. Então, assim, ele é muito tranquilo. Muito tranquilo. A dificuldade que eu tenho com o Pepeu realmente é a concentração, né, na hora de estudar. Mas isso também se dá pela deficiência intelectual, que não é fácil. Para a gente estudar já é difícil. Imagine para quem tem uma dificuldade. Então, é um processo de construção. E, além disso, Pepeu ele tem TDAH. Então, ele tem uma hiperatividade que não deixa ele quieto, que ele não pode estar quieto, que ele tem que estar, né, se movimentando. Por isso a questão também da dança, né, essa expressividade através da dança, dele se encontrar, porque o hiperativo ele tem essa necessidade de gastar essa energia. E João Pedro é um desses. Legal. Ana Cristina, a questão da... Tudo é a dosagem, né? E rede social, se eu pudesse, passaria o dia todo acessando, não vou mentir. Sou viciado em carteirinha, mas isso também atrapalha no dia a dia, que a gente não vai ver só de rede social. Como é que é a questão dos limites com você, com a mãe, perante ele nas redes sociais? Porque a gente, adulto, quer estar o dia todo com o telefone na mão, e a criança, como é que vocês fazem para lidar aí na questão do tempo, do horário, que como pode? Tudo dele é agendadozinho, né? Como é que também é a agenda dele nas redes sociais? Então, o João Pedro tem uma agenda muito cheia mesmo. Isso é fato. João Pedro, hoje, ele tem as manhãs dele preenchidas de terapias, né? É psicólogo, é psicopedagogo, é TO. Esqueci, mas tem mais. Né? E, além disso, ele tem o karatê, as aulas de karatê à noite, quase todas as noites. Só tem 2 noites que ele não tem. Nos dias que ele não está no karatê, ele está na banda marcial do município, que ele também é instrumentista. Além de ser o primeiro karateca de Nossa Senhora da Glória, ele é também o primeiro instrumentista, né, da banda marcial com síndrome de Down daqui de Nossa Senhora da Glória.
E, durante a tarde, ele estuda, e o horário da tarde é um horário bem estendido, né? Ele estuda, mas, às vezes, à noite, quando a gente está em casa, principalmente Ciane, então, Ciane deixa um tempinho, né? Ali, entre o jantar, ele pega um pouquinho, observa, porque a gente também tem que ter muito cuidado com o que ele vai consumir na internet. Né? Então, a gente está sempre sobre vigília dessa questão do celular. João Pedro não tem celular. Ele não tem celular. Ele não é uma criança que tem um celular só para ele. Porque hoje a gente vê a maioria das crianças já com telefone. João Pedro não. A gente até limita isso pelo processo de aprendizagem. A gente precisa que João Pedro crie uma cognição do ler, do escrever, a dificuldade que ele tem, porque para ele é mais difícil pegar no lápis por conta dos dedinhos. Então, ele tem uma coordenação motora fina. A gente ainda está trabalhando. E a dificuldade da leitura, que para ele é cansativo. Não é? Então, se a gente deixar ele na tela, ele não vai querer mais pegar no papel e na caneta. Perfeito. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, para também fortalecer as terapias, porque as terapias não acontecem apenas lá. Se a gente não trouxer elas para casa, elas não vão funcionar. Entendi. Ana Cristina, eu vou entrar já num tema interessante também, mas eu estava na diplomação da prefeita Luana, e, se não me engano, era a Ciene que estava com ele, e ele queria tirar uma foto com a prefeita e comigo. Na primeira oportunidade que eu estava lá, nem que ele foi mesmo, ele tem uma inteligência gigante, porque tem hora que a gente aqui no corre-corre, esquece de uma coisa, mas ele ficou de olho, ligado, e como você falou a questão, muitas das vezes, que é um pouco desatencioso ali na leitura, tal, em alguma coisa, no ensino, mas naquela coisa do dia a dia, ele é uma criança muito inteligente, porque eu estava observando ele, e se eu quero tirar uma foto com você e com ela, quando eu estava lá para fazer o vídeo, ele chegou mesmo. Então, quer dizer o quê? Então, além de tudo, são muito inteligentes, né? São crianças muito inteligentes. Qualquer criança, Cleo Marques, ela desenvolve a sua inteligência. Qualquer ela é capaz. Só precisa dos estímulos. Perfeito. Os estímulos é o que vai levar a criança a ser o que ela é. O fato de ter a síndrome não quer dizer que eles sejam menos inteligentes. Eles têm um processo de aprendizagem, às vezes, um pouco demorado. Mas isso não quer dizer que eles não vão conseguir aprender. E João Pedro, além de tudo, ele é muito altruísta. João Pedro, ele aprende sozinho, ele busca. E ele tem nele essa veia artística, né? Que ele gosta de foto, ele gosta da imagem, ele gosta do vídeo, ele gosta de dançar. Então, ele é altruísta nesse aspecto. Como o Ciane bem disse, ele não foi limitado, né? A gente permitiu que ele tivesse... a gente não fechou esse desejo dele de ser realmente quem ele quer ser. A gente respeitou esse desejo, e aí, quando ele quer tirar uma foto com alguém, pronto, ele vai tirar, e é com ele mesmo, e quando ele resolve alguma coisa, ele vai conversar com você. Ele nem conta para a gente, ele vai lá e conversa com você e resolve. E se ele tiver uma ideia, ele vai te chamar e vai participar daquela ideia dele. Legal. Então, assim, isso é muito mesmo do que Ciane falou, de compreender que eles são pessoas como qualquer outra pessoa e que a gente precisa dar autonomia. E aí eles seguem o caminho deles. Maravilha, estamos falando aqui com a Ana Cristina, né? Já estou quase no final aqui, estou muito satisfeito já com esse bate-papo. Eu quero lhe reconvidar também no dia que a nossa amiga é Ciane ou Ciene? Ciana, troquei o nome da mulher a entrevista inteira, mas a pessoa já sabe, né? Se não tiver um babado no programa do Vaqueiro, não teve. Ciana, que eu tenho uma amiga também chamada Ciene Vaqueira aqui da banha, eu sempre confundo Ciane com Ciene, nossa amiga Ciane. Até o nome da arte que eu coloquei errado, viu? Ana Cristina, já no finalzinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo, se assim me permite, né? Um bate-papo muito produtivo, um bate-papo onde a gente quer conscientizar as pessoas, não importa se é para um podcast para falar 3, 4 horas, coisas em vão, coisas... sem uma conotação, e aqui não, é pouco tempo, mas é uma coisa centrada, é uma coisa com o pé no chão, e principalmente com amor e carinho, tratando bem daquilo que a gente quer que sempre progrida, que é a atenção, que é o amor, e principalmente que as pessoas enxerguem, né, a nossa visão das coisas com um olhar diferente. Afinal de contas, tratar o próximo com amor é você já automaticamente se cuidar e se gostar. Então, trate as pessoas como você também quer ser tratado. Eu quero agradecer aqui, dizer que parece que sábado vai ter, salvo engano, uma movimentação aqui em Nossa Senhora da Glória. Se você também estiver sabendo dessa movimentação e quiser
vão, né? Quiser, pode ficar à vontade para fazer o convite. Eu falei com meu amigo, no final que eu vou chamar a Ciane de novo aqui para falar um pouco sobre essa movimentação que vai ter sábado. Mas, no mais, estou muito feliz, né? Quero também aproveitar para te parabenizar quanto também mulher, né? Como eu falei com o Ciane, deixando aqui, o dia 8 de março é uma data simbólica. Para mim, Dia da Mulher é todo dia. Quero também te parabenizar e dizer como eu estou honrado em o pessoal sair da floresta, lá de Pernambuco, para vir para Nossa Senhora da Glória, para acolher, para ensinar e para ter essa troca de conhecimentos. Então, muito obrigado e seja bem-vindo a Nossa Senhora da Glória e também a nosso Sergipe. Você já é gloriense e sergipana de coração, tá bom? Obrigada. Pronto, muito obrigada, Cléo Marques. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com você. Quero parabenizá-lo pela abertura, não só por hoje, porque lá no Instagram de PPO a gente observa quem fala, quem comenta, quem curte, quem compartilha. E aí eu já tinha visto você, né, foto com o PPO, compartilhando as coisas do PPO. Então, eu disse, não, eu vou tentar, porque é um dia importante, então eu vou falar com ele para ver se a gente consegue essa abertura, para conversar um pouco mais, porque a gente precisa que a sociedade chegue, e a sociedade só chega através do conhecimento. Se a gente não conscientiza, não chama, a sociedade não chega. E as políticas públicas, elas só entram na agenda do governo se a gente discutir, se a gente falar, se a gente cobrar. Se a gente não exercer esse papel de cobrança, elas não chegam. Então, eu quero te agradecer novamente pelo espaço, pela oportunidade, dizer que estou à disposição para o que você precisar, né? Seja em qualquer momento, porque eu acho que o mundo é de trocas e essa troca foi muito boa. A gente teve um bate-bola excelente, né? E só veio a engrandecer. Maravilha, eu fico muito feliz, né, em saber disso, e uma das coisas que eu fico também muito feliz lá nas redes sociais é que eu levo os artistas para cantar no meu programa. E quando o artista vem, Cléo, eu quero ir no seu programa, é como se eu ganhasse um cachê milionário, porque assim, a mesma obrigação, o mesmo amor, o mesmo empenho que eu tenho de convidar, você também que se sentir tocado e quiser participar do meu programa, faça igual a Ana Cristina, a Ciana aqui, só Cléo, eu quero ir no seu programa. Isso é muito importante, isso não é você se oferecer não, é você mostrar que também o trabalho do outro é importante e você quer estar naquele projeto com ele. Então, fiquei muito feliz quando eu estava no Instagram, disse, Cléo, como é que a gente faz para eu ir aí no seu programa? Eu disse, vamos marcar o dia e a hora, é tanto que a gente está aqui no estúdio B, né, porque lá no meu estúdio A lá, a gente está com a agenda até junho, graças a Deus, todos os sábados com 2 entrevistados, mas meu pai dizia, quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa, quando a gente quer sempre dá um jeitinho, sempre faz. Então, muito obrigado. E eu quero você um dia lá no programa do Vaqueiro, mais da CN, para a gente também comer da galinha caipira lá, viu? Passar uma tarde lá com o Vaqueiro, falar um pouco sobre a Ciane, sobre a política, um pouco na vida dela, falar um pouco mais sobre seus conhecimentos também, que você tem várias outras áreas que a gente pode abordar, educação, questão de muitas coisas boas, e eu quero você na próxima vinda aqui no programa do Vaqueiro, agora na chácara, viu? Se prepare para ir para lá um sábado. Pode contar comigo. Vamos convidar ele aqui para dar... Vamos. Eu tenho que saber qual é a profissão que ele quer ser, quero saber como é se ele realmente é esse garoto mesmo que está juntando dinheiro, como é que está ele, esse rapazão que está indo para a escola só com estojo. Pepeu, pode dar entradinha ali, Pepeu, fica ali em frente, pode ficar aí com ele aí, um pouquinho aí, acho que Isabel dá para ajeitar ali. Fica aí, Pepeuzinho, ao lado de sua tia. Aí. Minha mãe. Que a mamãe é todo mundo de meia, parece que você vai jogar a bola. Ciano está de volta aí com ele, com o Pepeu. Vê se consegue pegar um pouquinho o Pepeu. Pepeu, algumas palavras breves aqui, que eu sei que você também já está com sono, quer descansar um pouco. Hoje foi um dia muito corrido, muitos vídeos, muito estudo, uma agenda extensa do Pepeu. Pepeu, e a questão da profissão? Quando você crescer, vai ser o quê? Qual é a sua profissão que você quer ser? Advogado. Advogado? Rapaz, tá vendo? Aí o Pepeu, que quando crescer, quer ser advogado. Pepeu, conta pra gente aqui, você mais a vovó, mais brinca, mais mexe. Como é ter uma avó, Pepeu, para brincar? É uma coisa maravilhosa, né? Ele quer sentar no lugar dele, ele quer que eu entreviste ele. Muito bem, Pepeu. Tá vendo, mamãe? Pepeu, conta para o Cléo ali naquela câmera, como é que é o seu dia a dia mais a vovó? Brinca mais a vovó, dança mais a vovó. Conta um pouco aí, pessoal. Como é o Pepeu mais a vovó? Eu danço com minha avó, brincando com ela. Porque eu gosto de minha avó. Gosta dela? Gosto. Pepeu, e a questão dessas coisas que você faz? Você joga bola,
Você pratica karatê também, é? Karatê. Rapaz, já é que faixa você? Aju. Olha, tá que tá, viu? Pepeu, eu quero também aqui de antemão parabenizar os conteúdos tão bonitos que você cria, mais sua tia, mais sua mãe, mais seus familiares. E a gente pede a conscientização das pessoas para compartilhar mais. Como é bonito seu trabalho também nas redes sociais, viu, Pepeu? Parabéns, viu? Obrigado. Um dia, quando tiver a cavalgada, você vai um dia comigo lá dar uma olhada nos animais também. Você vê o cavalo. Você gosta de cavalgada também? Eu Pepeu? gosto de cavalo. Eu sabia. Logo, logo você vai comigo lá. Pepeu, mais uma vez, muito obrigado. Quero lhe convidar um dia para mais a mamãe lá na chácara, viu? Para você ver lá os carros de boi, para você ver as coisas de antigamente que tem lá no programa do Vaqueiro, beleza? Tá feliz? Tô. Na próxima vez, eu vou trazer um açaí para você comer aqui ao vivo, beleza? Você gosta de açaí ou não? Eu gosto. Tá bom então, Pepeuzinho. Um abraço, obrigado por ter vindo, viu? Abraço, viu? Tudo de bom. Você anota a e a foto? Tiramos ou não lá no dia, lembra? Lembro. Nós lá tiramos uma foto com a prefeita, não foi? Foi. Esse Pepeu é demais. Então, o seu nome? Eu penso em Canadá de Souza. Ô, que bicho sabido. Tá com o papel do convite não, de sábado não, né? Estão perguntando aqui se você sabe o nome da prefeita de Glória. Luana. É mesmo? É. Ah, pai, mas tu é sabido. Pepeu tá chegando aqui em Glória. Já tá aí, né, o parque de diversões, né? Você vai lá dar umas voltinhas. Eu vou do Hora Gigante. Gosta da roda gigante? Esse Pepeu não tem jeito. Sábado vai ter um movimento aqui, né? Se você não tá sabendo alguma coisa do movimento, você vai ver que para finalizar, que já tá em cima do horário. Se não, a gente depois faz um convite aí nas redes sociais. Se você souber como é que vai funcionar aí toda a questão do cronograma, fica à vontade aí para passar. Então, a corrida vai ser no sábado. Não é? A gente vai para lá às 7 horas e quem vai dar a largada somos nós, as mães que têm os filhos com síndrome de Down. Nós vamos levar eles para lá e vamos fazer a largada. Beleza, então sábado vai ter aqui uma corrida. Uma corrida. Aqui no Oceano da Glória. Você aí, aproveitar aí para convidar o pessoal, para recepcionar, para aplaudir, para motivar e valorizar a nossa turma. Ciene, parabéns. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui do programa do Vaqueiro. Estou muito feliz também, a Ana Cristina, ter também aceito aqui, da sua contribuição. Ela que é uma pessoa muito inteligente, pensa fora da caixa, né? Ela está falando coisas séculos luzes, que são dicas e orientações para a gente, né? A gente vê aí os governantes, né? Botar a mão na consciência, né? E não só pensar em construções arquitetônicas, não. Pensar também no próximo, no ser humano, afinal de contas. A síndrome de Down é uma coisa que você dá o amor e você recebe o amor. Você não sabe a energia que o Pepeu tem. Quando eu chego no lugar, eu só me contento quando eu dou um abraço nele, quando eu falo com ele, que realmente eu me identifiquei demais com o Pepeu. Menino maravilhoso. Então, Ciene, muito obrigado. Espero que você volte mais vezes aqui, viu? Pronto, Cleomarcos. Muito obrigada. Eu agradeço por você ter dado essa oportunidade, gente. Né? Que é bom que outras pessoas também vão assistindo, né? E vão cuidando mais dos seus filhos, né? E amando seus filhos. Muito obrigado mesmo. Maravilha, gente. Começamos aí com a Ciene Santana, começamos também com a nossa grande amiga aí, Ana Cristina, e também com ele, nosso amigo Pepeu, como é conhecido nas redes sociais. Não esquece de seguir o Pepeu nas redes sociais, viu? É cada conteúdo maravilhoso, né? Amanhã, dia 21, Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos olhar as pessoas com amor, com carinho e tratar as pessoas como a gente quer ser tratada. Afinal de contas, as mãos que ajudam jamais ficarão vazias. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.